E agora, dando sequência às nossas entrevistas, na ponta da linha vamos conversar com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente naquela universidade do Instituto de Estudos Latino-Americanos, professor Nildo Ourix. Professor Nildo, bom dia. Estimado Paulo Passarinho e ouvintes do nosso Faixa Livre, muito bom dia. Nildo Ourix, queremos conversar hoje sobre a Venezuela. Ontem a oposição a Maduro organizou um plebiscito contra a proposta de constituinte levantada justamente e proposta por Maduro. Ontem, inclusive, o próprio governo organizou uma simulação do que seria a eleição para essa Assembleia Nacional Constituinte, que me parece divide o próprio chavismo e, principalmente, colocou a oposição a Maduro e a oposição ao chavismo em pé de guerra e, principalmente, viabilizou uma iniciativa que me parece foi exitosa, que foi esse plebiscito, um plebiscito informal, um plebiscito organizado pelas próprias forças de oposição, mas que me parece introduz na disputa política na Venezuela um novo dado. Queria uma avaliação a respeito dessa iniciativa de ontem da oposição ao chavismo da sua parte. O que significa esse movimento da oposição e, principalmente, como que você acha que isso pode se refletir no seio do próprio chavismo, que, inclusive, é dividido em relação à proposta da Assembleia Nacional Constituinte? Bem, Paulo, a oposição de direita na Venezuela, ela tem uma dupla estratégia. Não é uma ou outra, é uma e outra. A principal, é a derrocada violenta do governo do presidente Maduro. Está claro, e a figura mais emblemática dessa posição é Leopoldo López, que se encontra em prisão domiciliar. A outra é defendida por Henrique Capriles, governador, que naturalmente atua dentro de um calendário eleitoral, porque percebe que agora, como nunca antes na história da Venezuela, existe não só uma divisão dentro das forças que você denominou chavismo, como existe um desgaste eleitoral e político do governo muito grande, que permitiria uma transição dentro do calendário bolivariano e que permitiria a essa fração burguesa, encabeçada por Henrique Capriles, dirigir o país com a atual Constituição, que é uma Constituição de espírito presidencialista, que dá amplos poderes ao presidente da República. A convocatória que faz o presidente Maduro, ela está amparada na Constituição. Eu preciso dizer isso muito claro. Eu tenho aqui na minha frente o artigo 348 da Constituição Bolivariana, da República Bolivariana da Venezuela, que permite ao presidente da República convocar uma constituinte. A grande questão é que é a natureza dessa constituinte. Uma constituinte originária teria que estar precedida de um plebiscito popular, tal como fez o presidente venezuelano Hugo Chávez. Perguntaria ao povo de maneira oficial se o povo está interessado em mudar a Constituição. Uma vez conquistada essa posição, aqui a essência do povo, o povo diz sim, queremos uma nova Constituição, ele convocaria a Constituição. O presidente Maduro, naturalmente premido por uma crise econômica muito intensa e por uma guerra política que lhe move a Embaixada de Washington e a oposição de direita, não tem condições políticas para conquistar esse poder originário. E claro, nem é um problema da Constituição, a meu juízo, é um problema que o presidente Maduro tem minoria na Assembleia Nacional. E essa Assembleia se decretou já mais de uma vez em poder independente, absolutamente independente, e em guerra com o presidente da República. É essa oposição parlamentar que atua com a dupla estratégia de derrocada violenta, daí os conflitos na rua e os sucessivos mortos em ambos os lados do conflito. Essa Assembleia é que convoca, junto com as forças de oposição, ela que convoca esse referendo, que se as primeiras informações que eu recebo, votaram 7 milhões de venezuelanos contra a convocatória constituinte. Por que eles são contra uma constituinte? Porque é um efeito simbólico, não tem implicação jurídica alguma, porque é uma consulta que a oposição faz, querendo manifestar ao mundo, e sobretudo dentro da Venezuela, a ideia de que a convocatória de uma constituinte para um presidente que tem minoria, dada a modalidade em que essa constituinte vai ser convocada,
ela varreria a oposição e daria ao presidente novamente 2/3 do controle parlamentar. A oposição foi às ruas, tem 7 milhões de votos, sempre teve esses 7 milhões de votos. A política venezuelana, o nosso ouvinte tem que saber, ao contrário dessa gelatina brasileira, a política venezuelana, desde os últimos 20 anos, é uma política baseada na polarização, que não é uma polarização ideológica implantada pelo chavismo, é uma polarização política derivada da absurda concentração da riqueza e do controle da renda petroleira por uma elite muito pequena, naturalmente, e a ampla maioria do povo que não tinha. O que o presidente Chaves fez? Deu voz e protagonismo ao povo. Essa é uma questão também estranha para nós aqui, porque o povo lá não é convocado a votar a cada 4 anos, é um povo que participa, porque os instrumentos de protagonismo popular da democracia representativa e protagônica na Venezuela, que implica em ter plebiscitos para as grandes questões, lá é utilizado largamente, Paulo. Por exemplo, o nosso ouvinte ter clareza, um debate sobre a supressão da Previdência Social ou a das leis trabalhistas aqui no Brasil, elas não poderiam ser tomadas. Pode beber uma água, Nildorix, se você quiser. Já tomei um café aqui, que o frio que vem aqui do sul não é para carioca enfrentar, hein? Não, nós estamos acostumados ao frio. Então, assim, 18 graus, né? 20. Mas deixa eu completar isso que me parece para os nossos ouvintes ser importante. Uma revogação das leis da Previdência Social aqui no Brasil teria que ser passado por plebiscito popular, não porque o Congresso é um covil de ladrões, apenas por isso, que já seria grave, mas porque essa é uma decisão de transcendência histórica, e lá na Venezuela as grandes questões são submetidas ao referendo popular. É isso que aqui se chama bolivarianismo, e é isso aqui que os intelectuais, a canalha de direito, os banqueiros e os meios de comunicação em uníssono condenam, porque eles reclamam da corrupção, mas eles gostam desse congressinho que revoga direitos. Lá na Venezuela isso não tem. Então o referendo, a consulta de ontem, de um parlamento em rebeldia contra o presidente da República e, portanto, hostil à Constituição, ela tem esse efeito simbólico, mas ela tem efeito prático e constitucional muito pequeno, eu diria 0, porque tudo indica que a constituinte convocada pelo presidente Maduro se realizará e colocará a oposição na seguinte e difícil situação, Paulo. Se participa, perde notoriamente, porque as regras de convocatória naturalmente vão favorecer o governo. E se não participa, perde espaço no parlamento e fica fora da legalidade. E aí terá que decidir entre as duas estratégias, forçar, na estratégia geral, forçar o lado da derrocada violenta do governo Maduro. É nesse sentido que o conflito se aprofunda e ontem foi apenas uma batalha, lamentavelmente, como sempre, magnificada aqui pelos meios de comunicação, como se tivesse uma decisão, uma vontade popular contra o presidente Maduro. O chavismo, a propósito, quando ele se divide, Paulo, uma das características dessa divisão é que ele silencia. Ele não vai para a oposição, ele não vai para as fileiras da direita, porque ele sabe que está muito ruim com Maduro e é muito pior com a canalha comandada pela Embaixada de Washington. E a vida não está boa para o Maduro, porque, como eu disse aqui várias vezes, quero repetir, há um governo bolivariano, mas a Revolução Democrática Bolivariana está estancada e vive na memória popular. O presidente Maduro não tem condições políticas de convocar essa revolução. As energias liberadoras dessa revolução, que seria a forma mais eficaz de enfrentar a direita. Esse é o empate venezuelano, onde foi, digamos, um meio tempo aí. Agora, Nildo, eu não consigo entender, e acho que certamente os ouvintes também têm essa dúvida, a respeito do seguinte: por que o Maduro, para acionar a ideia da Assembleia Nacional Constituinte, não se amparou, conforme determina a Constituição, no referendo? Por que o Maduro evitou o caminho do referendo para viabilizar a Assembleia Nacional Constituinte? Porque eu acho que ele perde. Eles observam e eles têm um temor da manifestação popular. Eles estão dentro da legalidade. Veja, é preciso que o nosso ouvinte tenha clareza. O presidente pode, no uso dos seus poderes, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte.
Qual é o contraste entre o Maduro e o Chaves? É que o Chaves não tinha a menor vacilação em recorrer ao povo. Veja que como o Chaves foi um presidente completamente diferente de um Lula e de uma Dilma. É nisso que o petismo aqui fica resmungando, fica chateadinho, mas ele não entende o elemento da democracia participativa e protagônica. A Dilma e o Lula, nem quando estava agonizando à beira do caixão, convocavam o povo, porque teme colocar o povo em movimento. E o presidente Chaves, ao contrário, convocava o povo. Como o governo do Maduro é um governo que não só dividiu o bolivarianismo, como também alimentou a oposição, sobretudo pela gestão da economia, mas também por outros aspectos, eu diria o primeiro dele pela gestão da economia, e por uma inflação galopante, cuja origem é precisamente a ciranda financeira propiciada pela conta de capitais aberto. É isso que está, não é uma bagunça do governo, não é o déficit fiscal do governo. O que cria a inflação na Venezuela é uma coisa muito concreta. É a conta de capitais aberta, permitir que o sistema bancário pegue as divisas petroleiras e coloque em moeda forte no estrangeiro. E trafique com um câmbio paralelo que lhe dá poder, riqueza e que pune o povo. E o governo Maduro não tem alternativa diante disso, exceto ir para cima dos bancos. Mas como não quer ir para cima dos bancos, acumula desgaste na rua. Então essa é a origem do tema. Por isso o presidente Maduro não vai para uma consulta. Porque se ele for para uma consulta, é absolutamente incerta a possibilidade dele vencer. E acho que, inclusive, o governo estima que perderia. Acho isso é um palpite, razão pela qual ele não vai buscar o amparo de uma constituinte originária precedida por um plebiscito. Mas é preciso dizer, ele está completamente dentro da Constituição. Ainda que seja, à luz da trajetória do bolivarianismo lá, uma derrota ética-política. Mas quando você diz que ele está dentro da Constituição, a Constituição não admite a possibilidade do presidente convocar a Constituinte desde que haja um referendo? Não, o artigo 348, eu leio aqui para os nossos ouvintes, está sobre a minha mesa, a iniciativa de convocatória à Assembleia Nacional Constituinte poderão tomar o presidente da República em Conselho de Ministros, a Assembleia Nacional, mediante acordo de 2/3 partes de seus integrantes, e os conselhos municipais e Câmara de Vereadores mediante o voto de 2/3 partes dos mesmos, entendeu? Ou 15% dos eleitores... Mas a Assembleia não houve essa adesão de 2/3 da Assembleia à proposta... Não, mas o presidente, o primeiro parágrafo do artigo 348 concede ao presidente da República, no Conselho de Ministros, convocá-la. Foi isso que ele fez. Entendo. Agora, por que... Por isso que a Assembleia Nacional, ela fez uma consulta, ela fez uma consulta informal, não é lei. O Conselho Nacional Eleitoral não ratificou, autoriza, não. Exatamente, o Conselho Nacional Eleitoral não foi consultado para ver a modalidade, estabelecer a pergunta, fazer a infraestrutura, etc. A oposição não recorreu a um poder de Estado que é o Conselho Nacional Eleitoral. Ela fez como se nós fizéssemos aqui uma consulta popular, nós, os sindicatos, os movimentos, com os partidos de esquerda, uma consulta pelo cancelamento da dívida pública interna. Seria efeito moral, mas não efeito legal. É como aquele plebiscito sobre a dívida externa, por exemplo, né, que nós já fizemos aqui no Brasil. Agora, procede a informação que aquela oposição que agora a Procuradora-Geral Luísa Ortega Dias ela faz, procede que a razão da divergência, ela que é um quadro chavista histórico, teria sido justamente a não convocação desse referendo? Sim, porque... eu não entendi a tua pergunta, Paulo. Não, se a razão da Procuradora-Geral ter se colocado contrária ao governo de Maduro está localizada justamente nessa ausência da convocação do referendo para o processo constituinte. Não, sem dúvida alguma. Por quê? Porque precisamente essa procuradora tem na cabeça a época de atuação do presidente Chaves, a história do chavismo, que nunca foi de temer o povo, mas ao contrário, de colocar botar a direita no canto, precisamente convocando o povo. Mas a situação econômica, a situação política se deteriorou bastante sob o governo Maduro. Todo mundo que tem aqui uma concepção anti-imperialista e que não fecha com a canalha de direita, preciso dizer claro aqui no microfone do Faixa Livre.
Nós temos que ter muita clareza de exercer a crítica para não ser surpreendido amanhã com uma derrota cachapante nas urnas. E não só por isso, porque a verdade é um critério fundamental da nossa praxis política. Não adianta colocar toda a culpa da situação do governo ao boicote do imperialismo. Queriam o quê, esses críticos? Que o imperialismo não boicotasse o governo bolivariano? O que queriam? Queriam o quê? Que a direita empresarial não seguisse sabotando o governo? É claro que vai fazer isso. Queriam o quê? Que os líderes financiados pela CIA, pela Embaixada de Washington, pelas situações empresariais, pelos organismos de direita na América Latina, não hostigassem o presidente e seu governo? É disso que se trata, a luta política é assim. Então, o grande problema é que o governo Maduro não tem uma estratégia econômica para fugir do poder dos bancos. Isso é a primeira coisa. Segundo, não quer fechar a conta de capitais para manter um apoio com a elite endinheirada. E terceiro, não consegue dar um uso produtivo para as divisas, pelo rentismo. Então, essa canalha aqui, que critica o descalabro venezuelano, nunca se importou com o rentismo petroleiro que alimentou a Venezuela durante décadas. Ela está preocupada, sabe por quê? Porque pela primeira vez na história da Venezuela, desde que o presidente Chávez emergiu na luta política, a renda petroleira acabou dando com os pobres, em formas de saúde, medicina, escolas, transporte, segurança. A Venezuela mudou, agora deteriorou de novo, porque imagina o preço do petróleo a 160 e imagina o preço do petróleo a 50, é um terço disso. Então todos os países petroleiros, até a Arábia Saudita, que aqui nunca tem notícia por razões óbvias, né? Porque é um Estado que reprime, que viola os direitos humanos, é um Estado satélite dos Estados Unidos, queridinho dos Estados Unidos, então não tem notícia da Arábia Saudita. A crise econômica na Arábia Saudita afetou violentamente as classes populares, tal como afetou na Venezuela e tal como afetou no México. O México é outro país que aqui não tem notícia, parece que nem existe. De vez em quando eu fico pensando, eu passei 7 anos da minha vida lá, se o México existe. Eu até vou no Globo para ver se o México ainda está lá, porque se olhar para a imprensa brasileira, o México não existe, não tem notícia. E ontem estava lá, na Venezuela, como observador estrangeiro, Vicente Fox, que foi um ex-presidente mexicano de ultradireita, de extração católica, que violava a Constituição venezuelana e está dando lições de constitucionalismo e democracia lá na Venezuela. E a Globo colocou hoje de manhã o próprio Vicente Fox falando, como se fosse um símbolo da democracia latino-americana, um presidente que violava a Constituição venezuelana, a mexicana, foi o primeiro presidente, Paulo, que a despeito de ser proibido pela Constituição, se encontrou com o Papa. Foi Vicente Fox. Olha que escândalo, isso no México, o caráter laico do Estado mexicano é uma conquista da Revolução. Esse presidentinho, fazendeiro, muito amigo dos interesses de Washington, representante da elite venezuelana, da mexicana, desrespeitava a Constituição mexicana, está ontem lá na Venezuela dando aulas de democracia e constitucionalismo. Olha com um chapéu de cowboy, né? Sim, porque é um horror de presidente, foi um presidente que serviu ao Washington sem nenhuma iniciativa, um sujeito que não faz jus à tradição da inteligência dos grandes homens mexicanos. Isso foi uma catástrofe, mas contou com o apoio, a simpatia de toda a canalha brasileira, de todo o jornalismo brasileiro, quer dizer, o jornalismo dominante, e da Embaixada de Washington, que é finalmente o que conta, né? Washington gosta mesmo de fazendeiro, né? Porque você citou aí a Arábia Saudita como Estado nacional. Aquilo é um tremendo feudo, né? Da família Saúde. É um satélite. Tem inclusive nome, né? Satélite. Arábia Saudita, é o nome da família, né? E aquilo é um fazendão tremendo, né? Mas veja como, não só Washington, como a elite brasileira aqui, esses democratas, esse liberalismo brasileiro, silencia sobre a Arábia Saudita. Está toda hora falava de Saddam Hussein, de Gaddafi, daqueles regimes do mundo árabe. E silenciava sobre a Arábia Saudita, como silencia sobre os crimes de Israel, né? E a ofensiva contra os palestinos, impiedosa, criminosa, que desrespeita os direitos humanos, a legislação internacional, as decisões, inclusive de organismos como a ONU. Essa gente cala aqui sobre questões elementares, né? Eles têm os seus regimes despóticos de predileção e cuidam magnificamente bem. Israel, que pratica um terrorismo de Estado, e a Arábia Saudita, que é discípulo dessa tradição, também. A parcialidade aqui da nossa imprensa e das classes dominantes é escancarada, né? E, Paulo, não só disso, e de uma certa intelectualidade que anda nas universidades, que são festejadas nos meios de comunicação, que é de um cinismo, primeiro de um despreparo intelectual, e segundo de um cinismo
sem par. Eles não aguentariam uma investigação sobre suas contas bancárias. Eu estimo, Paulo, que uma grande parte dos jornalistas brasileiros famosos não suportaria 5 minutos diante de um Sérgio Moro, que é seu herói predileto. Porque eles não poderiam explicar como ostentam um padrão de vida, tal como ostentam, ganhando salário de jornalista. É verdade. Nós todos sabemos, a maior parte dos jornalistas brasileiros amargam aí o salário mínimo, e meio. Eu vi a negociação aqui no nosso estado, do sindicato aqui, sobre os jornalistas, é jogo duro. Essas empresas estão aí para massacrar. Então, essa gente que está aí viajando pelo mundo, tirando selfie em Paris toda hora, teria que explicar de onde é que vem essa grana. Seria interessante, não seria? Boa pergunta, Nildo. Nildo, vou me despedir de você aqui com a saudação do Genaldo, ouvinte de Duque de Caxias, que manda um abraço para você. Eu retribuo o abraço, é sempre um privilégio estar aqui no Faixa Livre, essa fronteira crítica do jornalismo, falar com você, com a nossa equipe, e como sempre estou aqui disposto ao pé do canhão. Um grande abraço, Paulo. Um privilégio. Boa semana para você e um forte abraço também da minha parte. Grande abraço. Conversamos aqui com o professor Nildo Orix, professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos daquela universidade, e